A história nos conta que Israel nunca perdeu uma única guerra. E você sabe por quê? Em sua obra famosa, que atravessou os séculos, Sun Tzu diz entre famosas instruções: numa batalha, não encurrale o inimigo, deixe sempre uma saída, senão não estará outra alternativa a não ser lutar pela própria vida. Então, cada soldado inimigo valerá por 10 dos seus. Israel está cercado por inimigos, em suas fronteiras e pelo mar Mediterrâneo ao noroeste. Então, eles só têm uma saída: atacar para se defender. Eles estão em uma posição difícil para um país rodeado por tantos antissemitas, ou seja, inimigos declarados dos judeus. Mas por que os países que rivalizam com Israel há décadas não se juntam e entram abertamente em conflito armado contra o Estado judeu e acabam com ele? Porque eles já tentaram fazer isso e nunca conseguiram derrotá-los. O primeiro conflito entre os israelenses e os palestinos ocorreu um dia após sua declaração de independência. Em maio de 1948, o Reino Unido saiu da região que corresponde hoje a Israel e a Palestina, enquanto o Estado judeu logo declarou sua emancipação. No dia seguinte, Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen invadiram Israel com mais de 60 mil soldados e cercaram a nova nação por todas as fronteiras. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense, que terminou pouco mais de um ano, com um cessar-fogo entre todas as partes envolvidas. Israel saiu fortalecido do confronto por ter resistido contra a força combinada de 8 países e mantido sua independência. Pouco depois veio a Guerra de Suez, em 1956, quando, ao lado de França e Inglaterra, Israel lutou contra o Egito na região do famoso Canal de Suez. Apesar das duas nações europeias não terem se dado nada bem nesse conflito, o mesmo não pode ser dito sobre Israel, que com seu pequeno exército desmanchou qualquer pretensão invasora dos egípcios. Então, em 1967, veio o histórico conflito que não durou sequer uma semana, a Guerra dos 6 Dias, até hoje estudada por exércitos de todas as partes do mundo. Essa foi a maior ação militar dos países rivais para eliminar o Estado judeu. Se na primeira guerra entre eles, 60 mil soldados foram empregados e perderam, nesse conflito o efetivo militar mais do que quadruplicou, pois Egito, Síria, Jordânia e Iraque colocaram cerca de 240 mil soldados em campo. E a Guerra dos 6 Dias é o melhor exemplo da política de defesa agressiva dos israelenses, pois se iniciou quando a Força Aérea do país lançou ataques maciços contra aeroportos militares do Egito, de modo a prevenir um ataque. Em 3 horas de bombardeio, a Força Aérea egípcia foi praticamente dizimada, enquanto Síria e Jordânia também foram atacadas pouco tempo depois. A ONU pressionou por uma resolução rápida para esse conflito, e Israel sabia que não podia demorar demais para que outros países árabes não se juntassem ao combate. O conflito durou poucos dias, e contando com menos de 100 mil soldados, Israel conseguiu uma vitória decisiva. A luta levou os israelitas a conquistarem as colinas de Golã, que eram da Síria, além de territórios do Líbano, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Faixa de Gaza e Monte Sinai. Em 1973, na Guerra de Yom Kippur, esses territórios, especialmente as colinas de Golã e o Monte Sinai, voltaram a ser disputados com a invasão conjunta de Síria e Egito. Inicialmente, os dois países recuperaram parte dessas terras, mas num conflito que durou 20 dias, Israel ganhou força e atingiu em cheio os exércitos árabes, tanto que avançou ao ponto de ficar a 40 quilômetros de Damasco, capital da Síria. Novamente, o Estado judeu venceu. De lá para cá, outras incursões militares e conflitos de menor escala aconteceram, mas em nenhum deles Israel saiu derrotado. Mas como um país com menos de 10 milhões de habitantes é tão poderoso militarmente? Suas estratégias contam muito nesse sucesso, e até mesmo as adversidades servem de ajuda. Como Israel faz fronteira com todos os países rivais, e sua única saída é o mar, recuar não pode ser uma opção. Os soldados também têm uma boa dose de liberdade para tomar as próprias decisões nos momentos mais cruciais de suas vidas. Eles são tão bem treinados que podem, se assim quiserem, tomar decisões estratégicas complexas, caso o inimigo dê alguma brecha. Claro que os equipamentos de altíssima qualidade de Israel contam para a autoconfiança dos próprios combatentes, que carregam consigo uma verdade que lhes é absoluta: Deus está com eles. Uma filosofia que permeia todo o conflito árabe-israelense, que por vezes pode ser confundido com um embate religioso e não só territorial. Os soldados são importantes ao ponto dos tanques do país contarem com o motor na parte dianteira, enquanto o militar operador fica na parte de trás.
Isso serve para garantir uma blindagem extra ao combatente. O veículo pode ser perdido, mas o soldado não. Falando da importância dos soldados, vale mencionar que o alistamento para as mulheres é obrigatório lá. Isso mesmo, em algumas unidades elas já passam de 30% do efetivo. Até nesse quesito, Israel não deixa ninguém para trás, convocando todos que podem lutar por seu país. Para manter sua capacidade de defesa e ataque, Israel gasta em média mais de 15 bilhões de dólares por ano com suas forças militares, quase um quarto do que a Rússia gasta, mas tendo uma população e um território muito menor do que a nação comandada por Vladimir Putin. Aliás, os gastos militares israelitas são bem aproveitados, dado o fato de seus equipamentos usarem tecnologia avançada. Agora você irá conhecer armas para temer o exército israelense. Vem comigo. Israel, com toda a tecnologia e grandes recursos investidos no exército, possui armas para enfrentar qualquer país do mundo. Conheça algumas delas. O obuseiro autopropulsado M109A5. Ele também é utilizado pelo Exército Brasileiro e vários outros ao redor do mundo. Desenvolvido pelos Estados Unidos, conta com canhão, metralhadoras e lançador de granadas. Transporta 6 soldados. O M270 é um sistema múltiplo de lançamento de foguetes, capaz de realizar o disparo de até 12 mísseis em 40 segundos, na distância de até 300 metros. O helicóptero AH-64 Apache é uma aeronave muito utilizada na destruição de tanques e blindados, sendo considerado um dos helicópteros militares mais mortais já criados. A Caterpillar D9 é uma escavadeira blindada muito utilizada para abrir caminho para outros veículos de combate. Ela pode ser utilizada tanto para destruir explosivos quanto para demolir construções, por exemplo. Além disso, os sistemas de defesa israelenses são muito avançados. Primeiro, o Iron Dome, ou Domo de Ferro, que é o mais conhecido de todos. O sistema de defesa foi projetado para interceptar e destruir mísseis de curto alcance e bombas de artilharia disparadas de distâncias de 4 a 70 quilômetros e cujos alvos sejam áreas povoadas. Em ação, ele enche os olhos daqueles que gostam de sistemas militares. Ele foi desenvolvido e fabricado por uma empresa israelense, mostrando a força do parque tecnológico e industrial militar do país. Claro que os maiores aliados de Israel, os Estados Unidos, ajudam e muito na constituição de uma defesa tão forte, já que o Estado judaico é o país que mais recebe ajuda financeira norte-americana. E falando nos americanos, os israelenses produzem em parceria com eles os mísseis Arrow, desenvolvidos para interceptar outros tipos de foguetes. Depois de conhecer a história militar de Israel e o poder de um dos melhores exércitos do mundo, o que acha que irá acontecer no futuro? Diante de todos os fatos, até com muitas controvérsias, é difícil prever o que vai acontecer no jogo da geopolítica mundial. Mas nesse xadrez, até os dias de hoje, Israel sempre venceu, realizando o primeiro movimento, a atacar.